Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Bom dia, meus preciosos irmãos em Cristo Jesus. Eu acabei de ler 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 6, falando o apóstolo Paulo a respeito da intercessão. Nós temos que fazer isso, obedecer esta palavra do apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Oração uns pelos outros, intercessão uns pelos outros. Por quê? Esse Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele é um intercessor. Ele intercede por nós. Por quê? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é? O que é um mediador? O mediador é aquele que é um intermediário entre duas partes em conflito para chegar a um acordo de conciliação. Então, Cristo, sendo nosso mediador, intercedendo por nós, ele faz com que o homem e Deus tenha a conciliação, ou seja, aquele vínculo que havia sido cortado com o pecado entrando no jardim do Éden, Cristo Jesus tornou a dar ao homem, intercedendo, mediando, entregando sua própria vida por nós. Esse ato é o único ato que faz você e eu, meu irmão, termos vínculo com Deus. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem, como nós acabamos de ler no versículo 5 de 1 Timóteo 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o intercessor? O intercessor é aquele que intercede, é um intermediário em favor de alguém. Ele atua para intervir, pedir, rogar, não é assim? E o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, descanse a sua oração neste que pode chegar diante do Pai e interceder por nós, que é o próprio Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo do 26 ao 27, o apóstolo Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vocês notaram quão profunda é essa escritura? E ele intercede por nós, porque ele é o único que pode fazer isso por nós, né? Em Romanos capítulo 8, versículo do 33 ao 34, o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus
e também intercede por nós. Vocês têm notado o quanto é profundo crer nessa mediação de Deus, nessa intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, devemos sempre mesmo confiar nessas palavras, meu amado irmão. É tremendo essas coisas. Eu gostaria que você notasse algo que o irmão Branham diz com suas próprias palavras, falando sobre isso, quando o irmão Bosworth perguntou a uma certa noite a uma irmã, ele diz: irmã, você é cristã? Eu quero que entenda uma coisa, eu acendo uma vela toda noite, disse ela. Vamos ouvir isso? Nosso profeta dizendo com as suas próprias palavras? Ouça. O irmão Bosworth perguntou uma certa noite e disse: a irmã é cristã? Disse: quero que entenda uma coisa, eu acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo, acender uma vela. O cristianismo não consiste de tais coisas. E a igreja de Deus não consiste de tal formação. Agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Many men that comes to the Pentecostal faith and the holiness faith come in and muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade vêm e professam ser. Quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. We don't tell them they have to do it. We just give them the pattern. Tell them what the Bible says. Não lhes dizemos que têm de fazê-lo, somente lhes damos o padrão. And if they're born of a heavenly spirit, then dizemos-lhes o que a Bíblia diz, e se nasceram de um espírito celestial, spirit is no more Americanized. Então seu espírito já não é americanizado. Já não é segundo os costumes alemães. É segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus. Porque somos de outro reino, o reino de Deus, onde decência, santidade e poder existem. A kingdom of God, where decency, holiness, and power exist. We have access to our King. We have an interview with him whenever we want to call upon him. Nós temos acesso ao nosso Rei, temos uma entrevista com ele quando quer que queiramos invocá-lo. We have no other intercessors. No other mediator between the King and us, but that one man, Christ Jesus. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o Rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. So we are living assim estamos vivendo em um reino. In a kingdom. And it is called, in the chronology of the Bible, the Messianic Kingdom. Ele é chamado na cronologia da Bíblia o messiânico, rei messiânico. In other words, where the Messiah rules in every life in his dominion.
Em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, ruling the lives of his people. Governando a vida do seu povo. A called out people from every walk of life. Um povo chamado para fora de todos os estilos de vida. Gathering them together in a group and calls it his. Reunindo-os em um grupo e o chama de sua igreja. Church. Or his called ou seus chamados para fora. out ones. Isn't that a beautiful thing? Isso não é uma coisa bonita? A congregação diz amém. É isso mesmo, meus amados, preciosos irmãos. É pura verdade. É por isso que estamos crendo nesta intercessão divina, nessa mediação divina que nos dá o direito de termos o contato com o nosso Deus. Amado e amada irmã, um bom dia com Jesus, que isso te fortifique na fé e faça de você, como a mim, melhores cristãos, confiantes neste Deus glorioso. Forte abraço do meu coração para o teu coração. Deus te abençoe no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e tenham todos um bom dia com Jesus. Amém, amém. Irmão, acorda, alerta, levanta, desperta que Jesus já vem. Escuta-se a voz dos anjos, dos santos arcanjos, dizendo amém. Em luzes de todas as cores, belos esplendores que os olhos veem. Em meio à voz dos cantores, o far dos tambores de Jerusalém. Irão os túmulos se abrindo e assim ressurgindo os mortos que têm. E a trombeta tocando e os crentes cantando, dizendo: ora vem. Jesus nas nuvens surgindo e a igreja subindo para Jerusalém. E todos num gozo profundo, dando adeus ao mundo e aos que ficam também. Iremos com os